Muito bem, vamos falar sobre uma matéria extremamente interessante e muito incidente nos concursos públicos, que é chamada de redação de correspondências oficiais, ou redação oficial, ou redação de expediente. Essa matéria costuma aparecer muito, por quê? Porque, para além das questões de língua portuguesa, você tem que observar, existem ainda alguns procedimentos práticos que tem a ver com o cotidiano de quem trabalha na administração pública. E isso envolve a redação de expediente, a redação oficial, que é o meio pelo qual a administração pública executa suas ordens de serviço ou emite suas ordens de serviço. Tá? Então, olha que interessante. Existem questões relacionadas a essa parte da matéria, a matéria de redação de correspondências oficiais. Qual é a sua base de raciocínio para responder às questões de redação oficial? Principalmente um documento chamado Manual de Redação da Presidência da República. Não é tão extenso, não é tão atualizado, principalmente na parte gramatical, mas traz algumas informações ali importantes e as bancas costumam se basear nesse material. Por isso, vamos pegar alguns dispositivos ali do Manual de Redação da Presidência da República e vamos entender como isso pode aparecer sob forma de questionamento e qual a melhor forma para você resolver essas questões. Começando por essa parte inicial aqui, que é de princípios da redação de correspondências oficiais. Veja, existem alguns princípios que estão positivados ali no MRPR, Manual de Redação da Presidência da República. O primeiro deles é chamado de, vamos colocar aqui, ó, impessoalidade, tá? Impessoalidade, eu vou colocar todos aqui, daí eu vou explicar pontualmente. Você tem, então, impessoalidade, você tem formalidade, tá? Esse aqui é outro princípio. Depois nós temos uniformidade, aí nós temos outro, concisão, temos ainda clareza, maravilha, temos objetividade, e eu vou colocar aqui ao lado outro princípio que é o uso do padrão culto, preste atenção para essa palavra, da linguagem. Beleza? Da linguagem. Isso aqui, então, é aquilo que indicaria para nós quais são os princípios a serem seguidos na hora de estabelecer ou de escrever, enfim, uma comunicação oficial. As questões, geralmente, pedem para que você identifique esses princípios no texto, tá? Aparecem ali as alternativas, as assertivas, falando sobre esses elementos, de vez em quando para você identificar se o texto está impessoal ou o que significa impessoalidade, como atingir a formalidade necessária, enfim, tá? Vamos identificar aqui item a item. Impessoalidade na redação oficial é praticamente a mesma coisa que impessoalidade na administração pública. Vamos imaginar, quando falamos que a correspondência oficial deve ser impessoal, significa que ela deve estar isenta de impressões pessoais de quem fala, de quem comunica, do emissor dessa comunicação. Não pode haver tratamento pessoal do assunto abordado e também não pode haver tratamento pessoal do receptor. Quer dizer, o meu destinatário não pode ser tratado como uma pessoa próxima a mim. Por quê? Porque a comunicação oficial é impessoal. O que nós entendemos com isso? Que eu não posso colocar dentro do texto elogios, eu não posso colocar ali dentro da minha comunicação oficial gírias, sentenças ou quaisquer expressões que revelem o meu ponto de vista subjetivo. Quer dizer, eu não posso colocar ali uma opinião, a menos que eu tenha uma opinião fundamentada, mas aí é uma opinião técnica, isso é um parecer, é uma modalidade de documentação oficial que exige a opinião, muito diferente das outras modalidades. Então, tome cuidado. Quando a banca fala em impessoalidade, é para você garantir que não vai haver um tratamento pessoal do assunto da comunicação. Por quê? Olha só, costumam cair algumas questões e o indivíduo não consegue analisar, tá, a prova ali de uma maneira mais objetiva. Exemplo, aparece assim: nós
do departamento de logística do setor tal, solicitamos... O cara fala, não, opa, quebrou a impessoalidade. E pior que não. Se o cara disser, nós solicitamos equipamento, nós solicitamos maquinário, ele está falando em nome da administração pública. Não há problemas para a impessoalidade aqui. Agora, se ele disser, solicitamos um maquinário para o novo funcionário que é muito competente e austero. Opa, ele fez um elogio ao cara. Aí ele rompeu com o princípio da impessoalidade. Então, tome bastante cuidado. O fato de usar os pronomes ali não quer dizer que você vá romper com o princípio da impessoalidade. É sempre quando trouxer opinião ali no meio. Formalidade. Formalidade não quer dizer um texto chato, não quer dizer um texto empolado. Formalidade quer dizer apenas que existe uma tradição no emprego da documentação oficial. Ou seja, se eu tiver que enviar um ofício, eu tenho que usar o padrão ofício, utilizar os pronomes corretamente, utilizar o fecho corretamente, a estrutura documental, tá? Quer dizer que existe um rito específico para você enviar uma comunicação. Por isso, formalidade. Uniformidade. Esse rito deve ser o mesmo para cada comunicação que tiver o mesmo rótulo, ou seja, todo ofício segue o mesmo princípio, todo aviso segue o mesmo princípio. Eu não posso inventar modo e fazer um de cada modo ali, tá? Não é possível fazer, por isso a lei da uniformidade. Concisão consiste em comunicar a maior quantidade de ideias com a menor quantidade de palavras. É por isso que a reelaboração constante, tá? As tentativas de reformulação dentro do mesmo texto devem ser banidas, devem ser deixadas de lado, porque romperiam o princípio da concisão. Clareza, veja que interessante. Quando falamos em clareza, quer dizer que a comunicação oficial deve ser compreensível para qualquer leitor. Isso nos ensina que a linguagem burocrática e extremamente específica deve ser evitada. O juridiquês, por exemplo, deve ser evitado na comunicação oficial, porque senão o texto fica obscuro, fica complexo. Outra coisa, as inversões sintáticas devem ser evitadas. O que isso quer dizer? Que devemos buscar escrever as sentenças na ordem direta, sem vocabulário muito rebuscado, sem preciosismo. Isso dificultaria a leitura. Objetividade. Esse princípio é irmanado praticamente ao da concisão. O princípio da objetividade é tão importante que para evitar a burocratização, que existe até um elemento em alguns formatos de documentação, como é o caso do padrão ofício, que você já possui um item para identificar qual é o assunto do documento, para facilitar a tramitação desse documento. Então aqui, ó, quando falamos em objetividade, nós estamos falando de ir direto ao ponto da comunicação. Isso quer dizer atingir o objetivo principal dessa comunicação, que é a transmissão da mensagem da maneira direta. Uso do padrão culto da linguagem. Essa parte aqui também é extremamente importante, aqui eu tenho algumas considerações. Quando falamos em uso do padrão culto, nós estamos falando das chamadas regras gramaticais, ou seja, o cara não pode subverter a gramática, não pode corromper a gramática na hora que estiver escrevendo a redação oficial. Ele não pode cometer erros, deslizes gramaticais, concordância, citação, regência, pontuação. É sempre importante observar esses princípios. Agora, olha que legal. A banca pode trabalhar com essa palavra aqui, ó. Quando nós falamos em padrão culto, não significa linguagem difícil, não significa texto com uma forma de expressão complicada, não significa palavra rebuscada, nada disso. É apenas texto isento de erros, tá? Ausente de erros. Se a banca falar padrão oficial da linguagem, isso está errado. Não existe um padrão oficial, é padrão culto. Outra coisa importante, nesse tipo de padrão culto da linguagem, você não utiliza gíria, não utiliza regionalismo, tá? Você pode utilizar estrangeirismos de uma maneira comedida, quer dizer, use, mas use pouco, não use demais, beleza? Então o que eu quero que você entenda é que esse trabalho com a linguagem tem a ver sempre com a clareza e com respeito às normas gramaticais. Se a banca falar para você que a linguagem técnica está proibida na redação oficial, não é verdade.
Não é a linguagem técnica que está proibida. A linguagem técnica deve ser empregada nos casos em que ela estiver ali necessária, que ela for necessária. Se não for necessária, não precisa empregar a linguagem técnica. Maravilha? Vamos adiante. Nós temos aqui um outro tópico interessante que é relativo aos pronomes de tratamento. A banca gosta muito de cobrar isso de você. Então você tem um pronome de tratamento principal que é esse aqui, ó. Vossa Excelência. Vossa Excelência é usado para quase todo mundo da administração pública que tem um cargo, tá? Um cargo mais ninja. E aí, o que você precisa entender? Que todas as formas relativas ao Vossa Excelência, os pronomes, os adjetivos, os verbos, tudo que você empregar com relação a esse pronome, você deverá estabelecer uma concordância de terceira pessoa. Eu não entendi, professor. É como se o Vossa Excelência fosse essa forma aqui. Você. Não entendi. Então vou te explicar. Vossa Excelência está convidado. Vossa Excelência foi solicitado. Veja que interessante. Vossa Excelência foi, não Vossa Excelência sois. Tá? Nada a ver, nada a ver. Você não está rezando, não está falando com o morto para utilizar esse tipo de concordância. Então a adequação sempre de terceira pessoa. Vossa Excelência deve trazer suas perspectivas e não vossas perspectivas. Tem que empregar a forma de terceira pessoa até mesmo para os pronomes aqui, para garantir a correção gramatical. Esse é um princípio de correção gramatical, cara. Outra coisa interessante, qual é a diferença entre Vossa Excelência e Sua Excelência? Por exemplo, professor, eu não sei qual é a diferença entre esse elemento, então vou te explicar. A diferença fundamental repousa no seguinte: quando eu digo Vossa Excelência, significa que eu estou falando diretamente com essa autoridade. Eu estou conversando com o cara. Quando eu falo Sua Excelência, eu estou falando sobre a pessoa. Então estamos ali, eu e o meu amigo Jason conversando. Aí de repente passa o ministro, eu falo assim, aí ó, Sua Excelência é um babaca, hein? Por quê? Porque nós estamos falando desse terceiro. Agora, eu tô ali conversando com o meu brother e de repente aparece o ministro e fala, opa, Vossa Excelência, eu chamo o cara. Entendeu? Essa é a diferença. Então, o vossa seria uma espécie de tratamento direto e o sua apenas uma espécie de referência. Maravilha? Isso aqui é muito legal, né? Vamos adiante. Pensando aqui, fecho de comunicação. Então, você está ali, escreveu a comunicação, coisa mais maravilhosa do mundo, precisa dar uma saudação final. O que você vai escrever? Você vai escrever salve? Vai escrever é nóis? Não, né? Você tem que dar uma saudação. E essa saudação final vai ser chamada de fecho. Antes do Manual de Redação da Presidência da República, havia nada mais, nada menos que 14 fechos para a comunicação oficial. Aí um dia resolveram falar, cara, vamos parar com essa porra aí, vamos diminuir a quantidade de fechos. Reduziram para apenas 2. Quais são? Pega aí o primeiro, ó. Respeitosamente, e você tem o outro aqui, ó, que é o atenciosamente. Beleza? São dois, respeitosamente e atenciosamente. Maravilha, aqui vamos entender como esses elementos são empregados. Olha que filé essa dica. Respeitosamente, você só vai utilizar para fechar comunicações direcionadas a indivíduos cuja hierarquia é superior. Hierarquia superior à de quem está enviando. Atenciosamente, só vai utilizar para identificar indivíduos cuja hierarquia é igual ou inferior, tá? Então, presta atenção nisso, cara. Se o cara for superior a você, você tem que ter o quê? Tem que ter respeito. Valeu? Agora, se ele for igual ou inferior, malemar, você dá atenção. Pronto, aqui você matou, nunca mais vai errar essa parada. Você só não pode comer bola em algumas questões quando o cara tenta jogar com essa regra associada a mais alguma coisa. Puta, eu não entendi, então vamos lá. Pensa nessa modalidade de documentação aqui, ó. Aviso. O aviso não é um recado, não é um bilhete, tá?
Não é ali um boca a boca que você manda, nada a ver. Aviso é uma forma de comunicação que veja que interessante, ela parte do ministro para autoridades de mesma hierarquia. Opa, então aqui, que tipo de relacionamento você tem? Você tem um relacionamento igual ministro para autoridade de mesma hierarquia. Então, é certo eu dizer que nunca vou empregar respeitosamente em um aviso? Claro que é certo, porque se é a mesma hierarquia igual, malemar da atenção, sempre vou usar atenciosamente quando estiver falando de um aviso. Beleza? Isso aqui é massa, hein? Outra coisa importante, quero que você saiba aqui, ó. Padrão ofício é um padrão de diagramação. Isso aqui está lá no Manual de Redação da Presidência da República. Vamos pegar isso aqui. Isso é um padrão que serve para a diagramação de alguns documentos, certo? Quando nós falamos de diagramação de alguns documentos, você precisa saber que existem documentos principais que são mais cobrados nas questões de redação oficial. Vou citar 3 deles aqui. Então, o primeiro deles é o aviso, o segundo é o ofício e o terceiro é o memorando, tá? Aviso, ofício e memorando. Esses 3 elementos são extremamente cobrados em questões de concurso público. Agora, vamos entender um pouquinho sobre isso aqui. Eles possuem uma formatação semelhante, não é necessariamente igual, semelhante. Eles diferem por alguns elementos que podem aparecer ali na formatação do documento. Agora, o que você tem que saber? O aviso. O aviso é um documento expedido unicamente pelos ministros de Estado para aqueles de mesmo grau hierárquico. Maravilha? Autoridades equiparadas, falando sobre assuntos relativos ao ministério. Ofício é uma documentação que é eminentemente externa, documentação externa. Quem pode expedir ofício? Em tese, qualquer um pode expedir ofício. Documentação externa. Não vá confundir com memorando. Memorando é uma comunicação ágil, rápida e eminentemente, olha aqui, ó, interna. Memorando é feito para circular ali, ó, geralmente dentro do órgão. Olha que interessante. O ofício é a forma de comunicação entre a administração pública e o particular. Se a administração quiser mandar alguma coisa para o particular, vai mandar um ofício, beleza? O particular pode ficar mandando documento para a administração pública? Ele até pode mandar, mas vai ter valor documental? Não necessariamente, a menos que seja um requerimento, mas nós estamos falando de requerimento aqui, fechou? Olha só, você vai ter ainda alguns outros documentos que podem aparecer na sua prova e eu gostaria de que você estudasse. Por exemplo, a chamada mensagem, tá? Mensagem não é a do WhatsApp, mensagem não é a do Face, mensagem também não é SMS. É documento empregado para comunicação entre chefes de poderes, tá? Ou chefe de poder, beleza? Então a mensagem só pode ser empregada entre chefes de poder. Você tem outra ali, ó, que é chamada exposição de motivos. A exposição de motivos vai ser diagramada no padrão ofício, vai ter a pensação de um elemento ainda, tá? Mas o que é uma exposição de motivos? É um documento encaminhado pelos ministros ao presidente ou ao vice-presidente com algumas recomendações, beleza? Tem que saber isso aqui também, é bastante interessante. E ainda eu chamo a sua atenção para o correio eletrônico. Por que eu peço para vocês dessa matéria aqui? Isso aqui começou a aparecer bastante, tá? O correio eletrônico não tem uma formatação específica, mas isso não quer dizer que você possa abandonar os princípios da redação de correspondências oficiais. Deve utilizar os princípios da redação de correspondências oficiais, como impessoalidade, como formalidade. Quando eu digo formalidade, a utilização correta, por exemplo, dos fechos de comunicação. Tá? A linguagem do padrão culto não pode ser uma coisa toda esculachada. Mas olha só que interessante. O correio eletrônico, ele só possui valor documental, quer dizer, ele só é considerado então um documento oficial se esse correio eletrônico possuir certificação digital. Se não houver a certificação digital, não podemos atestar o valor documental do correio eletrônico.
tá? Então eu sugiro que você dê uma olhada nesses documentos aqui e que você preste bastante atenção àquilo que o Manual de Redação da Presidência da República ensina, porque assim você consegue melhorar os seus estudos e garantir que você vai acertar a questão e sair na frente de todos aqueles que acham, 1, que redação oficial é difícil, 2, que é uma matéria chata. Na verdade, essa matéria é um tesão, basta você entender ali por onde começar a estudar essa parada. Maravilha? Espero ter te ajudado. Até as próximas dicas. Alfartano, força!